Boa noite a todos, meu nome é Aline, sou enfermeira no Centro Obstétrico e hoje estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre as rotinas do nosso setor. Então, o que acontece quando a gestante procura o hospital, como que é o atendimento no nosso setor, falar um pouquinho do parto normal, um pouquinho da cesárea e do atendimento ao bebê, acompanhante e gestante. Então, começando um pouquinho sobre o nosso setor. Então, todas as gestantes que necessitarem de atendimento no hospital, que procurarem o hospital e precisarem passar por uma avaliação com o médico obstetra, serão encaminhadas para o nosso setor. Então, a princípio, o setor do pré-parto é um setor que acomoda a gestante e o seu acompanhante, tanto para uma observação, para a realização de exame, avaliação do bem-estar fetal, e também é o que dá continuidade depois, posteriormente, para o parto normal, cesárea, sala de recuperação e sala do recém-nascido. Falar um pouquinho para vocês, então, a questão do acompanhante, né, que é uma lei, acredito que todos já saibam, toda gestante que procura atendimento hospitalar tem direito a um acompanhante de sua escolha, né, a gente frisa ali, o pai não é visita, mas a escolha desse acompanhante fica a escolha da mãe mesmo, então, assim, pode ser a avó, a mãe, né, a tia, a amiga, e aí, assim, todo acompanhante que vem junto, ele tem direito a vir desde o momento da admissão dessa paciente no hospital, quanto assistir todo o parto, acompanhar posteriormente, né, até o momento da alta. A única coisa que eu acho importante frisar para vocês nesse momento, né, até em relação à pandemia, a questão do Covid agora, é que algumas coisas alteraram um pouquinho. Então, assim, é um direito da gestante ter um acompanhante. A única coisa é que antes tinha-se uma flexibilidade no sentido de precisar trocar o acompanhante, sair um, entra outro, podia ser feito dessa forma. Hoje o que está sendo pedido é que a pessoa que venha acompanhar seja unicamente ela que fique, né? Se precisar sair também não tem problema, é um direito, mas não é uma obrigatoriedade que fique um acompanhante o tempo inteiro. E a questão, assim, do bom senso no sentido de não vir ninguém para acompanhar que esteja doente, talvez esteja com algum sintoma respiratório. Isso para a segurança mesmo da mãe e do bebê, né? A gente sabe que um bebê recém-nascido não tem as imunizações, não tem vacina, então é um bebê que está mais suscetível, né? Tem mais riscos perante algo desse tamanho. Então, falando um pouquinho sobre os benefícios, né, do acompanhante junto ao paciente, então diminui o tempo do trabalho de parto, passa uma sensação de confiança, controle, comunicação, né? Embora o nosso setor tenha equipe de enfermagem qualificada e o médico obstetra 24 horas, né, por mais que a gente esteja ali acompanhando, nada como uma pessoa da confiança, né, da afeição da mãe para estar aí nesse momento dando força, incentivando, né? E acaba sendo menor a necessidade de medicação, analgesia, a mãe se sente mais encorajada, né, mais tranquila, diminui a necessidade de parto cesárea, menor taxa de dor, aumento do índice de amamentação, como a Adri já nos explicou posteriormente, até a questão da ajuda, né, às vezes com a questão da pega ou de acomodar o bebê no colo da mãe, melhora a formação do vínculo mãe e bebê e maior satisfação também da mulher de ter um acompanhante nesse momento. Então, aqui algumas imagens, né, um exemplo do que pode ser feito. Eu acho bacana frisar também assim que o acompanhante que vai estar junto com a gestante faça valer, né, desse nome acompanhante e realmente acompanhe ativamente. Então, assim, a mãe em trabalho de parto ela é orientada a caminhar bastante, é ofertado chuveiro, bola, né? Lá na primeira imagem a gente observa essa massagem que o pai está fazendo. Então, assim, essa massagem na região lombar durante a contração causa um alívio, um bem-estar para a mãe. Então, assim, a gente orienta que o acompanhante realmente participe ativamente, né, e auxilie a mãe nesse processo. Então, falando um pouquinho dos sinais que antecedem o trabalho de parto. O que quer dizer isso? São sintomas, né, que a gestante vai ter, ela vai passar por algumas mudanças, mas não necessariamente quer dizer que já é o trabalho de parto ativo, tá? São coisas que podem anteceder algumas horas, alguns dias ou até uma semana do nascimento. Então, são elas, dor lombar, é uma dor em faixa mesmo, em toda a região lombar, que se irradia para a região do fundo uterino, então a região do baixo ventre, como uma cólica. Contrações irregulares, então, assim, das contrações é importante frisar que a gestante tem contrações desde o 5º mês lá, que são as contrações de treino que a gente fala, as contrações de Braxton Hicks. Então, essas contrações são indolores, são uma espécie de treinamento do corpo, né, para posteriormente o trabalho de parto. Essas contrações que antecedem o trabalho de parto em si, então, já são as contrações dolorosas, né? Elas duram alguns segundos, a mãe sente a barriga endurecer, fazer uma pressão para baixo e sente dor. Mas por que irregulares? No trabalho de parto, a gente vai ver um pouquinho à frente,
As contrações, elas são ritmadas, né? Tem que ter pelo menos 3 contrações em 10 minutos, durando 40 segundos pelo menos. E nesse caso aqui que antecede os pródromos do trabalho de parto, pode ser que tenha uma contração agora, aí tem outra daqui 10 minutos, tem outra daqui 2 horas, então elas ainda não têm uma regularidade, tá? A descida do fundo uterino, né? Que é quando o polo cefálico do bebê encaixa na pelve, na bacia da mãe. E pode ocorrer com isso a perda do tampão mucoso, então, que a mãe percebe uma perda, né, de uma secreção, um muco mesmo, pode ser de uma cor clara, pode ser um marrom um pouco mais escuro também, pode ter estrias de sangue, que na verdade esse tampão é como se fosse a rolha que fica no colo do útero durante toda a gestação para proteger o bebê. Então, quando procurar o hospital? Então, algumas orientações. Sempre tem em mãos, tá? A carteirinha de gestante do pré-natal, isso independente da fase da gestação. Se for uma gestação inicial, se estiver na metade, se estiver no final, independente, é importante que vocês sempre tenham em mãos, porque na carteirinha contém muitos dados de exames laboratoriais, né? Questão de sangue, exame de ultrassom, enfim, são dados bem importantes para fazer o atendimento de vocês. Quando já tiver numa fase mais avançada da gravidez, então para quem já está lá no 3º trimestre, já ajeitou as coisinhas, é sempre bom ter no carro já, né, a bolsa com os pertences da mãe, do bebê, as roupas principalmente, porque às vezes acontece, né, de vir para o hospital já na reta final e por algum motivo precisar ficar ou nascer, e aí enquanto o acompanhante sai correndo para buscar as coisas em casa, às vezes acaba perdendo o nascimento. Então é bem importante já ter junto, né, no caso de precisar a gente avisa, a pessoa vai, busca e assim consegue acompanhar sem perder nada. E pelo atual momento que a gente está vivendo, então, imprescindível que quando venha ao hospital faça o uso da máscara, tá? Isso vale para a gestante e para o acompanhante, sempre que vier ao hospital. Isso para segurança, né, principalmente do paciente, do acompanhante, né, por estar num ambiente hospitalar e também para segurança de todos, como já é orientação. Então, em que casos que a gestante tem que procurar o hospital? Casos de bolsa rota, né, que é então quando aquela bolsa das águas que envolve o bebê durante toda a gestação se rompe. Com isso, ocorre uma perda de líquido em grande quantidade, tá? Geralmente, assim, é uma perda que molha a calcinha, molha a calça, faz poça de água no chão. E aí é importante falar para vocês, assim, que quando rompe a bolsa, antes de iniciar o trabalho de parto, isso não quer dizer que o bebê já vai nascer em seguida. Então, vocês têm um tempo de avisar quem vai vir com vocês, né? Se preparar. Se não estiver em casa, estiver trabalhando, vai para casa, pega a bolsa com calma, se troca e vem ao hospital, tá? Quando rompe a bolsa, o trabalho de parto inicia, mas às vezes leva horas. Então, vocês têm esse tempo de se organizar e vir ao hospital. Quando que vocês têm que vir imediatamente num caso de bolsa rota? Quando o líquido que sai, que o líquido geralmente ele é mais translúcido, ou ele pode ter a característica de uma água de coco, um pouquinho mais opaco. Quando vocês perceberem que rompe essa bolsa, né, tem essa perda grande de líquido, e esse líquido é esverdeado, né, ou puxa para um tom marrom, tem um odor forte, um cheiro ruim, vocês têm que vir imediatamente, tá? Que às vezes esse esverdeado do líquido é um sinal de mecônio, é o sinal das fezes do bebê ali no líquido, e isso pode estar causando uma baixa oxigenação do bebê e, consequentemente, um sofrimento fetal. Sangramento vaginal. Então, a gente sabe que sangramento não é normal em nenhuma fase da gestação, né? Seja inicial, né, mais no final, mas assim, a gente pede atenção aos casos de sangramento em grande quantidade, um sangue vermelho vivo acompanhado de cólica, bem semelhante à menstruação. Então, nesse caso, sangrou, vem para o hospital para passar por avaliação. As contrações regulares, então, que são aquelas que a gente conversou, as contrações dolorosas, que iniciam mais espaçadas e no final elas são bem ritmadas, né, frequentes. Elas começam de 3 contrações em 10 minutos, né, duram pelo menos 40 segundos cada, e a tendência é que vá ficando menor o espaço entre elas e que elas vão ficando com mais força, mais intensidade. Na ausência de movimentos fetais tem que vir, só que eu faço um parênteses assim que o bebê não mexe o tempo todo, tá, mães? Às vezes a gente fica preocupada, é mãe de primeira viagem, mas o bebê na barriga também dorme, né? Então, assim, tá na dúvida, tava meio na correria, não prestou atenção, não se lembra quanto tempo faz que o bebê movimentou. Uma dica bacana é você comer algo, pode ser algo doce, né? A gente até fala do chocolate, assim, que ele tem substâncias que tornam o bebê mais ativo, só não pode ingerir com frequência para o bebê movimentar. Mas assim, tá na dúvida, não lembra direito quanto tempo faz que o bebê não se movimenta, come algo doce, né? Vira de ladinho, se tiver como deitar um pouquinho, deita para o lado esquerdo, e observa, fica ali, pode tocar na barriga, conversar, estimular, o bebê tem que mexer. Se mesmo depois de fazer uma refeição, deitar um pouquinho de lado, dar uma estimulada, não sentir movimento fetal, tem que vir para o hospital, tá?
E, importantíssimo também, os sinais de pré-eclâmpsia, tá? O que que é a pré-eclâmpsia? É a doença da hipertensão, tá? Relacionada exclusivamente à gestação, então é aquela gestante que antes tinha uma pressão normal, ou até no início da gestação tinha pressão baixa, e lá pelas 20 semanas de gravidez, então a pressão começa a alterar, 14,9. Um sintoma também frequente pode ser dor de cabeça na região frontal, dor na nuca, tontura, escotomas, que a gente fala que são aqueles pontinhos brilhantes na visão, e presença de proteína na urina. A proteína na urina a gente só consegue saber através do exame de urina que é pedido aqui no hospital mesmo, né? Se a gestante vem com os sintomas, aí o médico faz a solicitação e é feito durante o atendimento aqui mesmo, tá? Outra característica que pode indicar pré-eclâmpsia é o inchaço, né? O comum inchaço edema. Nesse caso, a gestante pode ganhar peso, assim como 2 ou 3 quilos em questão de 1 ou 2 dias de tanta retenção líquida que ela faz. Então, é bem característico a face dela, aquela gestante que fica com a face bem edemaciada mesmo, bem inchada. Aqui tem uma figura também de uma mão, né, com bastante edema, e do pé. Aqui a perna, o pé faz aquele edema, a gente chama de cacifo esse buraquinho aqui, que é quando a gente toca, né, na região ali edemaciada, e você solta e a pele não volta ao normal. Então ela fica afundada por uns segundos ou minutos. Então isso nos mostra um edema bem importante e pode ser uma característica da pré-eclâmpsia. Então, nesse caso, tem que vir também, tá? Porque aí, assim, é tentado controlar com medicação, tem que vir o mais breve possível, né, para evitar que isso se torne uma eclâmpsia e, às vezes, né, dependendo da idade gestacional, como que já está a questão do adiantamento da gravidez, se resolve, então, com o parto mesmo. Então, o trabalho de parto ativo. Como identificar, então, que você está em trabalho de parto? Então, o que a gente falou, as contrações regulares, né? Pelo menos 3 em 10 minutos, duram mais de 40 segundos. Começou a contração, é dolorida, leva um tempinho, é interessante que vocês, ou peçam para alguém que está junto a vocês, tentem fazer esse controle para uns minutinhos, acompanha pelo relógio quanto está durando, qual é o intervalo entre uma e outra, tá? Lembrando que elas ficam cada vez mais fortes, mais dolorosas, mais frequentes. A barriga endurece dessa forma, então, e ocorre essa pressão de cima para baixo, que o bebê, na verdade, é empurrado a cada contração, ele vai empurrando para baixo na pelve. Como que a gente examina, então, a questão da dilatação? É o toque vaginal, que é o que nos permite, né, saber como que está a evolução do trabalho de parto, com quantos centímetros está. Esse exame é feito ou pelo médico ou enfermeira e é necessário para a gente ter o acompanhamento. Então, assim, é feito com os 2 dedos, o dedo indicador e o dedo médio, e aí com a introdução dos dedos no canal vaginal, então a gente consegue saber. Aqui é um exemplo de 2 centímetros, 4 centímetros, 6 centímetros, lembrando que com 10 centímetros, então, é a dilatação total para o nascimento do bebê. É feito também o controle dos BCFs, que são os batimentos cardíacos fetais, e aí é o bem-estar do bebê, né? Esse controle a gente já faz independente se for trabalho de parto ou não, se daqui a pouco a gestante veio só para observação, para fazer algum exame. Então a gente tem esse controle e vai anotando em prontuário para a gente examinar o bem-estar. Então, algumas formas de facilitar o trabalho de parto. Então, assim, não é que a mãe não possa vir em trabalho de parto, às vezes já está com dor, está cansada, quer ficar deitada, não é que não possa, mas se torna um parto mais longo, mais demorado, então existem algumas formas da gente agilizar e facilitar isso para a mãe, que é caminhar, né? A gente sempre orienta, pode caminhar no corredor, o uso do chuveiro também, embora não tenha uma medicação, não tenha nada eficaz que tire a dor do trabalho de parto, né, que a dor realmente ela passa quando o bebê nasce. Já foi comprovado que o banho morno, a questão da aguinha morna caindo na região lombar, pelo relaxamento da musculatura, ela provoca um bem-estar para a mãe nesse momento. A bola também pode ser usada, a gente tem ali no nosso setor a cadeira de parto, o banquinho de parto, que hoje em dia não tem mais isso que só pode ter um parto normal naquela posição, na mesa ginecológica, é a mãe que define como ela se sente mais confortável, como que ela prefere parir. Então, falando do parto normal, pode ter intervenções como a ocitocina sintética, que é o famoso sorinho, né? A gente coloca a ocitocina junto com o soro, lembrando que quem avalia se tem a necessidade de alguma dessas coisas é sempre o médico obstetra. E aí o sorinho a gente coloca na veia, pega um acesso, ou uma outra medicação via vaginal, que a gente coloca por toque também. Episiotomia, embora não seja muito feito, às vezes é necessário aquele cortezinho na região do períneo para ajudar ali como é que eu posso dizer isso? Passar melhor ali para a saída do bebê.
A miniotomia, que é quando a bolsa não rompe espontaneamente, então às vezes o trabalho de parto está evoluindo, já está numa dilatação boa e a bolsa ali acaba segurando o bebê de descer, então o médico faz com um instrumento adequado, faz o rompimento da bolsa. Ou pode ser natural sem nenhuma intervenção. Então, só reforçando, né, as posições são as mais variadas, pode ser deitada, de cócora, sentada, como a gestante se sentir mais confortável, a equipe vai se adequar para fazer o parto dessa forma. Então, aqui é a nossa sala de parto, aqui do hospital. Então, essa é a mesa, né, a mesa ginecológica do parto. Aqui atrás é um berço aquecido, que é onde a gente faz o primeiro atendimento ao recém-nascido. Aqui uma imagem de um parto, né? O bacana do parto também a questão do contato pele a pele, logo no nascimento, né? Aqui é um exemplo de um parto na cadeira, né? Então foi coberto com campo estéril. E se vocês olharem aqui, antes mesmo do corte do cordão umbilical, o bebê já foi posto no seio para mamar. Então muitos benefícios para a mãe, para o bebê, bem bacana desse jeito também. Aqui um exemplo do pai cortando o cordão umbilical, também é uma coisa bacana do parto, né, que na cesárea, como é uma cirurgia, né, que tem a questão dos campos estéreis, não tem como ser dessa forma. No parto, o acompanhante, o pai, enfim, pode participar mais ativamente também. Aqui um outro exemplo em que a gestante preferiu, né, parir de cócoras, então aqui está a obstetra junto, né, e foi adequado da forma que a gestante se sentiu melhor. Então, falando um pouquinho mais do que já foi dito das vantagens do parto. É um procedimento fisiológico, né? Não há a intervenção cirúrgica, o contato pele a pele, que é bem importante para a mãe e para o bebê. Vai para o quarto logo em seguida do parto, então é só o tempo mesmo da mãe já levantar, já dá para tomar um banho, a gente apronta o bebê e já vai para o quarto, não tem necessidade de sala de recuperação. A recuperação pós-parto é mais rápida, menor o tempo de internação. Falando da amamentação, o processo do trabalho de parto faz a descida do leite ser de forma mais natural, por causa dos hormônios, né, dessa troca que ocorre no trabalho de parto, onde na cesárea não tem, né, que o corpo não entrou em trabalho de parto, então não entendeu para liberar dessa forma os hormônios. Menor quantidade de medicamentos no pós-parto, que é muito bom para o aleitamento materno. A mulher consegue participar ativamente, né, do processo. O bebê que define a hora, dá o sinal que ele quer nascer, que ele está pronto. E ao nascimento, uma coisa bem importante no parto normal, ocorre a compressão da caixa torácica, né? Então o canal vaginal é mais estreito. Com o bebê, a passagem do bebê ali acaba comprimindo a caixa torácica do bebê, e isso libera o líquido dos pulmões, né? Então isso facilita que os primeiros movimentos respiratórios sejam de forma mais fácil também. O contato do bebê com as bactérias da flora vaginal o deixa mais resistente. O intestino da mãe funciona normalmente, às vezes, em relação à anestesia da cesárea, isso pode ter alguma dificuldade para algumas. Não há risco de trombose pós-cirúrgica, a mulher pode caminhar, comer, tomar banho, tudo logo em seguida ao parto, e também tem uma perda sanguínea menor em relação à cesárea. Então, falando um pouquinho da cesárea, então é o parto cirúrgico em si. Não vou me aprofundar muito, depois vocês terão também explicação adequada de anestesistas e tal, mas então só para mostrar para vocês, então na cesárea, né, a sala eu vou mostrar também que é bem parecida com a outra. Então precisa anestesiar, a mãe, salvo alguns casos de emergência, tem que estar em jejum por algumas horas. E, de acordo com a necessidade da escolha médica, também é preciso passar uma sonda vesical, que é aquela sonda da urina, que vai usar as primeiras horas até poder levantar, ir para o quarto, enfim. Curativos, e tem a sala de recuperação pós-anestésica, que então depois de tudo pronto, de terminar a cirurgia, ainda fica 2 horas para monitorização da mãe. Batimentos cardíacos, saturação de oxigênio, enfim. Então aqui é uma das nossas salas de cesárea, então aqui é a mesa de cesárea, aqui atrás tem o carrinho do anestesista, que tem monitor cardíaco, tem as medicações, e da mesma forma que na outra sala, o bercinho aquecido onde é feito o primeiro atendimento ao bebê. Então, falando um pouco dos primeiros cuidados ao recém-nascido que a gente faz ali, então a primeira conduta, tanto do enfermeiro ou do pediatra, quando recebe o bebê das mãos do obstetra, é levar ali para aquele bercinho, né, ajudar na secagem, no aquecimento. É dado também o boletim do Apgar, né, que é a nota que o bebê recebe no primeiro e no 5º minuto de vida. Aí, nesse caso da imagem aqui, o que está acontecendo? É usada uma sondinha, né, que é conectada no ar, que faz a sucção. Então, a gente aspira as vias aéreas, aspira a boquinha do bebê, aspira o nariz, que o que não conseguiu eliminar, né, de líquido no chorinho ou no próprio nascimento, então a gente tira nessa hora com a sonda, tá?
É colocado a pulseirinha de identificação com o nome da mãe, é sempre o nome da mãe que fica na pulseira do bebê, e é administrado o Canaquion, que é a vitamina K intramuscular no bebê, tá? Que ajuda a evitar a doença ali de coagulação, né? E ajuda a coagular o sangue do bebê, ajuda a evitar hemorragias. Então, depois desse primeiro cuidado, tudo isso é feito naquele bercinho na sala, tanto do parto quanto da cesárea. Passado esse momento, a gente traz o bebê para frente, na nossa sala do recém-nascido especificamente. Quem está acompanhando, seja o pai, seja um familiar, nessa hora vem junto conosco. E aí a gente faz o restante do atendimento, que são as medidas. Perímetro cefálico, a medida do tórax, a altura, né, o comprimento do bebê, a gente pesa, né, no caso do bebê que nasceu de parto normal, é usado um colírio também, que é o vitelinato de prata, a gente pinga uma gotinha em cada olho para proteger ali, né, de uma conjuntivite, alguma coisa que possa ter tido contato ali no nascimento. A gente faz as medidas também, a carimba digital, né, para documentação, para prontuário, e dá o banho do bebê nessa salinha, então. Então, nessa sala, lembrando que quem estiver junto pode tirar foto, pode filmar o bebê, aqui é liberado dessa forma. Certo? Então, acredito que deu para sanar algumas das dúvidas de vocês. Eu desejo de coração uma boa hora a todas, né? Que Deus abençoe, que seja um parto muito bom e algumas de nós vamos nos encontrar.